Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Formule C. Esse é um programa onde eu falo sobre Excel, sobre VBA, trazendo dicas e aulas completas para você aprender coisas bem legais para implementar nos seus projetos. Hoje, a gente vai iniciar mais uma sequência de vídeos falando sobre VBA. A gente já tem aqui no nosso canal uma sequência de 10 aulas super completas, super bacanas para quem está dando ali os primeiros passos em VBA ou para quem está iniciando do zero, aprendendo a fazer um formulário de registro de produtos, né, que pode servir para registro de várias coisas, né, como funcionários, serviços, contas a pagar, a receber e mais um monte de coisa. É só usar um pouquinho a criatividade em cima daquilo que a gente viu, que dá para você fazer muita coisa e chegar no final com um formulário num nível bem profissional, bem legal, tá bom? Hoje a gente começa uma nova sequência falando sobre como você pode criar um calendário utilizando lá o Forms, né, do formulário com o VBA. Eu estou fazendo esse vídeo porque eu tenho percebido que vários dos alunos lá das aulas particulares têm tido essa intenção, né, de criar um calendário e tudo mais, e eu mesmo uso isso em alguns dos meus projetos. Mas essa questão de criar um calendário às vezes fica um pouquinho confusa, porque a gente precisa criar uma questão de módulo de classe, que é uma questão que às vezes confunde a galera aqui no VBA, e também a gente precisa fazer toda uma temática para fazer estética desse nosso calendário, para que ele fique bem bonito, e também para que a gente possa fazer toda a estrutura ali que a gente precisa para criar a nossa mecânica. Então, bora lá para o VBA para que a gente possa iniciar o nosso projeto. Bom, galera, então a gente está aqui no Excel, uma planilha completamente em branco, para a gente poder começar do zero esse projetinho juntos, tá? Nessa primeira aula, no primeiro momento, eu vou dar uma introduçãozinha bem rápida aqui sobre a questão de VBA, só para quem ainda não tem muita noção sobre isso. Se você precisar se aprofundar um pouquinho mais, a gente tem, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, a primeira aula da nossa outra sequência de VBA, porque lá eu estou explicando tudo sobre o começo do VBA, como você dá os primeiros passos e tudo mais, inclusive como é que você escreve os primeiros códigos, tá bom? Então, se você está começando do zero e quer aprender o VBA, vai nessa aula que vai valer muito a pena para você conseguir entender com mais facilidade tudo que a gente vai fazer aqui hoje, tá? Bom, então, a primeira coisa que você precisa entender para você poder trabalhar com o VBA é o seguinte: você precisa habilitar a guia de desenvolvedor do Excel, tá? Então, normalmente, né, por padrão, essa guia vem desabilitada. Então, no meu aqui, eu até desabilitei ela para a gente poder fazer aqui junto. Existem alguns caminhos que você pode usar para você fazer para você habilitar a sua guia desenvolvedor, tá? Eu vou usar aqui o mais fácil de todos. Você vai vir aqui com o mouse bem em cima do nome das guias, tá vendo? Você vai escolher um nome qualquer. Eu estou aqui em cima da guia revisão, por exemplo. E aí você vai clicar com o botão direito e vai vir aqui nessa opção personalizar faixa de opções, ok? Então, personalizar faixa de opções. Vai aparecer uma janelona grandona aqui na sua tela, justamente nessa opção personalizar faixa de opções. O que você vai fazer? Nessa coluna da direita, tá? Então, nessa coluna aqui da direita, você vai clicar nessa caixinha desenvolvedor, que vai estar desmarcada no seu computador. Você vai deixar ela marcada. Se por acaso já estava marcada no seu, então não precisa se preocupar. Só precisa estar marcada ali para a gente, ok? Depois você marcou essa caixinha, você vai clicar aqui no botão OK, e aí vai aparecer uma guia nova aqui no seu Excel, que é essa guia desenvolvedor, que é o que a gente vai utilizar aqui para o nosso projeto. Essa guia, ela permite que você tenha alguns recursos a mais, digamos assim, no Excel, que são bem interessantes, como, por exemplo, os controles de formulários, controles da ActiveX, né, o acesso ali a suplementos e mais um monte de coisa bem bacana que a gente pode, inclusive, abordar melhor em outros vídeos, tá? Inclusive, a gente já tem programado para lançar no futuro alguns vídeos falando só sobre controles de formulários, né, que dá para fazer muita coisa bem legal sem precisar fazer programação, né, de uma forma bem mais simples, que chega num resultado já bem interessante, tá bom? Mas isso é para vídeos do futuro. Beleza até aí? Ok. O que a gente vai fazer depois disso? Né? Para você poder trabalhar com um arquivo com códigos de VBA,
né? O que é VBA, né? Para quem está boiando com relação a isso. VBA é como se fosse um código de programação, na verdade é um código de programação, onde você consegue criar quase que um programa para o seu Excel executar para você. É mais ou menos isso. E esse calendário que a gente vai fazer é justamente isso. Ele vai ser um programa que a gente vai executar aqui dentro do Excel, tá bom? O que fica bem bacana para a gente, tá? E aí, eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou, antes de mais nada, para não esquecer, eu vou criar uma pastinha, tá? Eu vou criar uma pasta onde eu vou salvar essa meu arquivo. Sempre que eu trabalho com projetos de VBA, eu aconselho para vocês fazerem isso. Cria uma pastinha para você poder salvar os seus arquivos. Então, eu vou vir aqui na minha homepage mesmo, tá? Vou criar aqui uma nova pastinha. Então, vou colocar aqui como pasta, vou chamar ela aqui de calendário VBA, tá? E aí eu vou salvar o meu arquivo dentro dessa pastinha aqui em branco, ok? Então, deixa eu só recolher aqui para ficar maior. Então, todo o nosso projeto vai vir aqui dentro dessa pastinha, tá? Depois que eu fiz isso, pessoal, eu vou vir aqui em arquivo, salvar como, eu já vou salvar esse arquivo, tá? E para eu poder salvar esse arquivo, tem um detalhe interessante, tá? Então eu vou vir aqui em procurar, vou encontrar aquela pastinha que eu acabei de criar, tá? Então eu vou vir aqui calendário VBA, então lá estou eu na minha pastinha. E aqui embaixo tem uma janelinha, né, uma lista suspensa de tipo de arquivo. A gente costuma deixar isso daqui passar, tá bom? Eu sempre gosto de mostrar isso, porque várias vezes, já aconteceu comigo também, quando eu estava começando a trabalhar com VBA, você vai lá, faz um monte de código, faz um monte de coisa, perde um tempão, e depois você salva como pasta de trabalho Excel, que é o padrão. O que ele vai fazer? Se você salvar desse jeito, ele vai apagar todos os seus códigos, tá? Então, para isso não acontecer, você vai vir aqui e vai mudar para essa segunda opção, olha, pasta de trabalho habilitada para a máquina do Excel, ok? Então, é isso que você precisa fazer. E depois que você fez isso, você vai dar um nome aqui para o seu arquivo, tá? Então, a gente vai salvar isso daqui como calendário. Calendário. Pronto. Então, eu vou chamar ele de calendário. E vou salvar. Perfeito. Então, nosso arquivo já existe aqui na nossa pastinha. Deixa eu exibir aqui ele no tamanho maior. Nosso calendário já existe. O que você vai perceber? Ele vai aparecer esse ponto de exclamação. Eu estou usando o Excel 365, por isso ele fica essa folhinha aqui, esse ponto de interrogação. Se você estiver usando versões mais antigas, vai aparecer como se fosse uma placa de alerta amarela triangular com um ponto de exclamação também. Tá? Isso só quer dizer que você trocou o formato ali do arquivo para um formato habilitado para a máquina. Não tem problema nenhum, ok? Beleza. Então, agora que você fez isso, tá? Você vai precisar fazer um detalhe bem legal. A gente vai acessar o nosso VBA para a gente poder começar a trabalhar. E aí, eu vou usar aqui, eu posso acessar isso por alguns caminhos. Eu posso, na guia desenvolvedor, clicar aqui no botão Visual Basic ou usar o atalho de teclado Alt F11. Lembrando, se você estiver usando o computador, né, um notebook, com a função Fn ligada, então você vai usar Fn Alt F11. Tudo bem? Tranquilo até aí? Comenta aqui embaixo comigo se você conseguiu acompanhar até aqui e aproveita, já se inscreve no canal para você não perder nenhum vídeo dessa série. E compartilha esse vídeo com o pessoal lá do seu trabalho, o pessoal que estuda contigo, para você poder distribuir, ajudar a gente a crescer e a trazer cada vez mais conteúdos bem bacanas para vocês. Eu sempre gosto de deixar claro nos vídeos também. Aqui na descrição do vídeo tem todos os meus contatos, então você pode, por qualquer um desses contatos, ou também até aqui pelos comentários do próprio vídeo, que eu sempre tento responder o mais rápido possível, deixar dicas de próximos assuntos, coisas que você não entendeu muito bem, dúvida que você ficou, dificuldade que você ficou durante o código, qualquer coisa do tipo, e a gente vai conversar sobre esse assunto. Tudo bem? Beleza, galera. Então, essa daqui é a interface do Excel, né, do VBA, desculpa. E o que a gente vai ter aqui, tá? Para quem nunca utilizou essa interface, para quem nunca viu.
Aqui em cima você vai ter essas caixinhas de ferramenta, a gente vai usar algumas delas, nem todas, na verdade poucas, por enquanto, para esse projeto. Aqui, nessa guia esquerda, tá? Eu tenho o meu projeto, ok? Então, isso daqui é o meu projeto. O que que é o projeto, Lucas? É tudo que você tem dentro desse arquivo que a gente acabou de criar, tá? Então, ele vai dividir isso em pastinhas. Você pode ver que tem uma pastinha aqui, olha. E aí ele tem Microsoft Excel Objetos. O que que acontece? O VBA, ele é normalmente em inglês. Como eu estou usando o Excel em português, você vai perceber que algumas coisas aparecem em inglês e algumas coisas aparecem em português, tá bom? Então ele dá essa confusão aí às vezes, tá? Depois ele tem aqui a pasta de trabalho, é o arquivo, tá? A pasta de trabalho é o arquivo em si. Planilha 1 é aquela guia que a gente tem aqui, olha. Planilha 1 é essa guia que eu tenho aqui. E o que que eu vou fazer? Eu já vou adiantar para vocês que a gente não vai precisar da planilha do Excel para fazer esse nosso projeto. Então, essa planilha 1 vai servir como uma área de rascunho para a gente, que a gente vai criar algumas coisas aqui, tá bom? Mas só como rascunho, tá? Depois disso, a gente vai, então, ter do lado direito da minha janela, para vocês, isso vai estar aparecendo aqui embaixo, tá? Se for a primeira vez que você está acessando, e vai estar aparecendo mais ou menos aqui embaixo, uma janelinha. Eu gosto de arrastar, percebe que eu clico aqui em cima, eu gosto de arrastar e deixar ele aqui no lado, porque eu acho que fica mais fácil de trabalhar, tá bom? Mas isso fica aí a critério de vocês, mas só para vocês não estranharem, porque como eu fico aqui à direita, tá? Então, a janela de propriedades. O que são as propriedades? A propriedade daquilo que você tem selecionado. Então, perceba que eu cliquei aqui em esta pasta de trabalho, ele está aparecendo todas as propriedades da pasta de trabalho. Eu cliquei aqui em planilha 1, ele apareceu as propriedades da planilha 1, e assim por diante. Para os objetos que a gente vai criar, também vai ter a propriedade de cada um deles. Beleza? Ok, galera. Então, agora que a gente já fez essa ambientação, tá? Agradeço a paciência de quem já tem uma certa experiência com o VBA. Agora está na hora da gente começar a fazer nosso projeto, né? Começar a estruturar nosso projeto de verdade, tá bom? Então, eu vou fazer o meu calendário dentro de um User Form. Então, eu vou clicar aqui com o botão direito na guia de projeto, vou vir aqui em Inserir User Form, né? User Form, ele vai abrir uma nova pastinha dentro de formulários e vai aparecer essa janelinha aqui para mim. Eu vou fazer uma janela um pouquinho maior, então eu vou arrastar aqui essa janela, tá? Deixar ela um pouquinho maior ali, porque eu vou fazer o meu calendário aqui dentro. Existem algumas propriedades que a gente vai mudar do nosso formulário antes da gente começar a trabalhar. Antes de mais nada, eu sempre aconselho um detalhe, né? Aqui você tem duas opções de propriedades, né, da lista de propriedades, alfabético e categorizado. O que tem em uma lista é exatamente o que tem na outra, é igual, ok? E eu gosto de trabalhar no categorizado, por quê? É um costume, né? Então, por exemplo, eu sei que em aparência tem tudo que tem a ver com a estética daquele objeto e assim por diante. E também eu posso, conforme eu vou precisando, vir fechando aqui para não ficar enxergando todas as opções o tempo todo, tá bom? Então, eu prefiro trabalhar dessa forma, ok? Se você quiser trabalhar no alfabético, não tem problema. Tudo que você encontrar aqui no categorizado também está lá no alfabético, beleza? Bom, então o que a gente vai mudar aqui? Aqui em diversos, tá? Tem o name desse formulário. Sempre deem nomes para os seus objetos, isso facilita o seu trabalho, ok? Então, e um detalhe, né, que eu vou relembrar aqui, eu costumo usar sempre um padrão de nomenclatura. Isso é uma estratégia que eu uso de trabalho, inclusive nos meus projetos que eu vendo, justamente para que você possa ter mais facilidade, mais padronização do seu trabalho, que vai facilitar muito o seu projeto e também uma manutenção que, porventura, você precise fazer no seu código no futuro, ok? Então, todos os meus formulários, eu sempre começo o nome dele com FR underline, sempre são duas letras, tá? Então, FR underline, e aqui eu coloco alguma coisa com relação ao que esse formulário faz. Então, calendário, ok? Sem acento, tá? Então, FR underline calendário passa a ser o nome do meu formulário. Se você olhar aqui do ladinho esquerdo, ele já vai aparecer esse nome lá pra gente, ok?
Beleza, pessoal. Então, depois que a gente fez isso, esse nome que aparece aqui em cima, olha, userform 1, perceba que ele não mudou junto com o nome do formulário, porque isso daqui é um caption, tá? O que é um caption? Caption é uma propriedade que tem a ver com o texto que algum objeto apresenta, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu não gosto particularmente desse userform 1 aparecendo lá em cima. Eu acho feio, tá? Onde que eu tenho essa informação? Aqui em aparência, eu tenho uma propriedade chamada caption, onde está escrito userform 1. Se você quiser, você pode colocar alguma coisa como calendário, tá? E vai aparecer calendário lá em cima. Eu, particularmente, vou deixar isso aqui em branco. Eu gosto de deixar isso aqui limpo lá em cima, tá bom? Mas aí fica a critério de vocês, tá? Outra coisa que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou pegar aqui, olha, e vou colocar o meu calendário com fundo branco, tá? Então, eu vou vir aqui em aparência, na propriedade backcolor, e aí eu vou ter duas opções, sistema e paleta. Dentro de sistema, você tem um monte de cor que, para mim, parece muito igual umas das outras, tá? Eles fazem isso porque são as cores que o próprio sistema da Microsoft, por isso do nome, usa. Né? Então, se você olhar a paleta de cores que você tem aqui, é exatamente essa paleta aqui, ok? E aqui você tem paleta, né, onde você tem algumas cores a mais, mas que ainda assim não é aquelas coisas, né? Mas eu vou usar o branco, tá? Então, que é uma das cores tranquilas ali, que eu tenho já como definidas, ok? Beleza. Então aqui você já tem toda a estrutura, né? Você já tem toda a máscara ali iniciada, né? Depois que eu fiz isso, o que eu vou fazer agora, galera? Agora eu vou começar a colocar todos os meus elementos lá dentro, tá? Mas se eu começar a colocar os meus elementos sem editar alguns detalhes, eu vou ter que editar depois cada um dos meus elementos. Então é mais fácil eu já mudar algumas coisas no próprio formulário, que daí já vai vir certo os outros controles, tá? Então, o que eu vou mudar? Eu vou mudar aqui a fonte, tá bom? Então, aqui dentro do grupo fonte, eu tenho, ele vai estar usando Tahoma, que é o padrão do VBA, tá? Só o VBA gosta disso. Então, eu vou mudar, vou clicar aqui nesses três pontinhos para mudar esse padrão de fonte. E eu vou chamar aqui eu gosto de utilizar a BandScript, tá? Condensed mesmo, e eu vou colocar o padrão dele como tamanho 12, tá? Então, eu vou usar esse padrão aqui, olha, BandScript Condensed tamanho 12, tá? Dei OK, e agora tudo que eu jogar aqui dentro do meu formulário vai aparecer dessa forma. Você já deve ter percebido que toda vez que eu clico no formulário, aparece uma janelinha aqui embaixo, né? O que é essa janela? É a caixa de ferramentas. Essas ferramentas aqui são os controles que você tem. Possivelmente a sua janela tem algumas controles a menos, porque eu coloquei alguns controles a mais no meu Excel, tá? E isso você consegue fazer clicando aqui com o direito, né? Você consegue editar essa caixinha, tá bom? Então você tem aqui, olha, controles adicionais e pode editar essa caixinha. Mas a gente não vai precisar nenhum controle adicional, pode ficar tranquilo. Com os controles que você já tem, você já consegue fazer o formulário. Tá? E também você vai perceber que o meu ele está aqui meio retangular, na horizontal, né? Você pode possivelmente estar em outro formato. É só porque eu dimensionei ele aqui diferente. Você pode clicar aqui na borda e dimensionar do jeito que ficar melhor para você. Eu costumo trabalhar com essa disposição que você está vendo aqui agora. Projeto à esquerda, propriedades à direita e a caixa de ferramentas aqui embaixo. Tá bom? Beleza, galera. Feito isso, a gente vai começar a colocar controles lá dentro do nosso formulário, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar botões, tá? Então, eu vou vir aqui e vou colocar Command Button, tá? Então, eu vou pegar esse Command Button, vou clicar ali. Então, eu cliquei em Command Button e cliquei lá no formulário, já apareceu aqui um Command Button para mim. O que eu vou fazer? Você vai perceber que ele está aparecendo ali, olha, Command Button 1. Eu não quero esse texto aparecendo, tá? Eu não quero esse texto aparecendo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu estou com o botão selecionado e aí eu tenho as propriedades aqui do meu botão. Eu vou começar a editar algumas coisinhas aqui nele. Então, esse caption aqui, olha, que está aparecendo Command Button 1, eu vou deixar em branco, tá? Ele vai ficar sem nada dentro, ok? E aí eu vou deixar aqui ele num tamanho quadradinho, tá? Depois que eu fiz isso,
eu vou copiar, Ctrl+C e Ctrl+V. Então, eu copiei e colei ali esse botão. Eu vou fazer isso novamente, porque eu quero 7 botões, um do lado do outro, tá? Então, e agora eu posso usar o Ctrl ou o Shift aqui para selecionar mais de um, copiar e colar para que eu tenha 7 botões aqui nessa minha primeira fileira. Por que 7 botões? São 7 dias da semana, tá? Do nosso calendário. Depois eu vou selecionar esses 7 todos, copiar, e eu vou fazer 6 linhas dessas, tá? Então, porque são as 6 semanas que a gente tem no mês, ou que a gente pode ter no mês. Então, eu estou aqui com 5, 6 semanas. Pronto. Beleza. Então, eu tenho aqui os botões, 42 botões, né? Botão pra caramba, que vão receber aí a informação dos dias da semana, tá? Vai aparecer o número do dia da semana. Beleza? Ok, galera. Depois que a gente fez isso, né? O que a gente vai fazer? A gente vai nomear todos esses botões que a gente tem aqui, tá? Então, todos eles vão receber um nome. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar no primeiro, vou vir aqui na propriedade name, e aí eu vou dar um nome para ele. E esse nome é estratégico, ok? Esse nome aqui é estratégico, para facilitar a nossa vida. Então eu vou chamar ele aqui, olha, de BT underline. Lembra, eu sempre uso 2 letras underline alguma coisa. BT quer dizer botão, tá? Então BT D1, ok? Então BT D1. Por que isso, galera? Porque isso aqui é o botão do dia 1, ok? Depois, eu até copiei esse BTD, eu dei um Ctrl+C aqui, porque agora eu vou ter o BTD2 e eu vou seguir, né? 3. Perceba a direção que eu estou fazendo. Eu estou seguindo aqui a ordem dos dias mesmo, tá? 4 e assim por diante até eu chegar lá no 42, ok? Então, 6, 7 e assim por diante, até que eu chegue lá no 42, tá? Então, essa é a parte mais chatinha que a gente tem, que é nomear todos esses botões. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Essa é aquela hora que dá pra gente pegar o estagiário para colocar, para ficar só nomeando, né? Porque é muito chato ficar nomeando isso daqui. Descobri. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e finalmente 42 botões. Beleza. Então eu coloquei todos ali com BT underline D de 1 até 42. Ótimo. Depois que eu fiz isso, galera, então eu já tenho todos os meus botões aqui no lugar e nomeados. O que eu vou fazer? Eu quero que aqui em cima dos dias, né, fique aparecendo lá segunda, terça, quarta, quinta, até domingo, né? Então, para fazer isso, eu vou colocar label, tá? Que é esse azão aqui, o rótulo, ok? Então, eu vou clicar aqui nele e vai aparecer ali um label. E eu vou colocar ele aqui em cima do meu primeiro botão. Vou dimensionar aqui para ele ficar num tamanho legal. Aí você vai perceber que ele está com um texto meio grande. Então, eu vou vir aqui na fonte desse label que eu coloquei
e vou diminuir um pouquinho. Vou colocar aqui tamanho 10 para a gente testar. Tamanho 10 ficou legal. Eu posso até testar aqui, olha, no Caption e escrever aqui, por exemplo, no label 1, vou colocar DOM, né, de domingo. Né? Daí você vai perceber que ele já vai ficar bem legal. Só percebe que ele está à esquerda do texto. Isso não fica bom. Né? Então, eu vou vir aqui na propriedade. Tá? Eu tenho aqui, olha, em comportamento, eu tenho uma propriedade chamada Text Align. Ok? E ele está FM Text Align Left, que é a esquerda. Né? Eu vou colocar Align Center. E aí ele vai ficar no centro, ali horizontalmente, né? Do label. E aí eu vou diminuir ele aqui para que ele fique certinho. O DOM ficou certinho ali, tá? E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou até tirar esse caption, vou deixar esse caption em branco, eu não preciso do caption aparecendo ali, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, vou copiar e vou também colar um em cima de cada dia da semana. Então, lá vamos nós colar todos eles. Mais um aqui. Pronto, tá? E aí, quando eu faço isso, o que eu vou ter? Eu vou ter, então, 7 labels, né, 7 etiquetas que vão fazer essa parte do dia da semana. E eu vou dar nome para elas também, tá? Então, eu vou vir aqui na propriedade name da primeira. Eu vou fazer o seguinte, ela vai se chamar LB de label, tá? E também é estratégico o nome. Vocês vão perceber que muitas vezes o nome dos meus controles vai terminar com um número, tá? Vocês vão entender isso mais para frente. Tá bom? Quando a gente começar a fazer a edição desses carinhas, ok? Então, eu vou ter ali o label, que eu estou chamando de LB, underline, né, D1. Então, é o label do primeiro dia. E aí eu vou ter LB D1 até LB D7, tá bom? Então, mesma coisa. Vou trocar o nome aqui de todos também. Sorte que agora são menos. Tá? D1, D2, D3, 4... 5, 6 e 7. Beleza, a gente trocou o nome de todos esses labels, tá? Depois que a gente fez isso, como é que a gente vai lidar agora? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai estruturar isso daqui, tá? A gente vai estruturar isso daqui para que ele tenha agora a semana, né? A semana do ano, né? Que é bem importante em muitas situações, ok? Então, eu vou ter aqui a semana do ano. Aí eu vou pegar aqui um label, Ctrl+C, Ctrl+V, vou colar ele aqui, olha, à esquerda, tá vendo? Eu vou criar como se fosse uma nova coluna ali. Vou dar o nome dele aqui de LB semana. Então, o label da semana. E esse daqui eu não preciso me preocupar tanto, tá? Então, vai ser LB semana. E eu vou colocar já o caption dele, tá? Esse daqui eu vou colocar aqui como sem. Tudo bem? E aí ele vai ficar lá semana. Não vou me preocupar com cores, nem nada do tipo por enquanto, tá? Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou colocar agora o meu, a estrutura dos labels, onde vai receber justamente o número do dia da semana. Né? Então, eu vou copiar aqui um label desse que está em branco, vou colar aqui embaixo, tá? Vou tentar centralizar ele aqui bonitinho. Pronto. E aí eu vou copiar e vou colar aqui nas 6 semanas que eu tenho, ok? Então, vou pegar aqui. E a última colagem. Então, eu tenho aqui 6 labels que estão invisíveis ainda aqui nesse meu cantinho do lado esquerdo, onde vão as semanas. E eu também vou dar nome para esses labels, ok? Então, vai ficar como LBS1 de semana 1 até o LBS6, ok? Então, perceba que tudo eu estou dando nome nesse padrão, tá? 1, 2, LBS3, LBS4, o LBS5 e o nosso LBS6. Ok, galera? Então, eu já coloquei aqui, então, 42 botões para fazer os dias. Já coloquei aqui vários labels, né, para fazer todos os textinhos que eu quero, tá? Beleza. Depois disso agora, né, eu vou fazer um outro detalhe. Eu vou colocar mais um label. Então, eu vou copiar isso aqui, vou colocar mais um label. Que vai vir aqui em cima.
tá? E esse label, eu vou deixar ele maiorzão aqui, assim, olha. Ele vai ficar bem maiorzão. Então, perceba que eu peguei quase que inteiro ali a região, tá? Vou até puxar ele mais para cá um pouquinho. E eu vou chamar ele de LB mês. Por quê? Ali vai aparecer o mês que eu estou mostrando, né? Para ficar lá, janeiro 23, fevereiro 23, dezembro 22, né? Que fica bem bacana para a gente poder interagir, tá bom? Então ele vai ficar ali grandão. E aqui eu vou colocar um caption qualquer, né? Então, Jan, por exemplo, só para aparecer ali para a gente. E eu vou aumentar ali o tamanho da letra, né? Que está muito pequenininho. Eu vou tentar colocar um 18 aqui. 18 ficou bem legal. Né? Então ficou um tamanho bem bom, tá? Então ali vai aparecer um mês para gente. Agora que eu já testei, eu posso limpar aqui o caption novamente. Tudo bem até aí, galera? Tá dando para acompanhar até aí? Deixa aqui nos comentários qualquer coisa, se vocês perderam alguma parte dessa criação de elementos aí, tá? A gente já colocou quase todos os elementos que a gente precisa. Faltam só mais 3 elementos, na verdade, tá? Que são 3 botões. Então eu vou copiar esse botão e vou colar um deles aqui à esquerda desse label, tá? E vou colar mais um à direita do label, tá bom? Então, um à esquerda e um à direita, tá? Esse que está à esquerda, eu vou dar o nome para ele de botão anterior, tá? E o que está à direita, eu vou dar o nome para ele de BT próximo, ok? Sem acento sempre, tá? Então, anterior e próximo. O que é isso? O mês anterior e o próximo mês. Então, quando eu mexer com isso daqui, quando eu clicar, ele vai... Opa, desculpa. Quando eu clicar, ele vai voltar um mês, né? Ele vai retornar um mês. E quando eu clicar no outro, ele vai avançar um mês, ok? Então, desse jeito, a gente consegue fazer uma estrutura bem bacana, bem interessante. E agora sim, né? O nosso último botão também vai ser... O último contorno também vai ser um botão que eu vou colocar aqui desse ladinho. E eu vou chamar ele de BT hoje, tá? Então eu vou chamar ele de BT hoje. E agora eu vou só dimensionar aqui meu formulário para que ele fique num tamanho mais certinho ali com relação ao meu calendário. Beleza, galera? Então o que a gente fez até agora? Né? A gente só criou essa estrutura com todos os nossos formulários bonitinhos, com todos os nossos controles ali dentro. E com isso, você vai já conseguir fazer uma estrutura bem legal, bem interessante, tá bom? Se eu rodar o formulário desse jeito, você vai perceber que ele está com uma cara bem cru, por enquanto, né? Então, mas você já tem aqui todos os botões onde vão aparecer os dias, o botão para ir para frente, o botão para recuar e o botão para ir voltar para a data de hoje, né? Imagina que a pessoa voltou muito, quer voltar direto para hoje, vai clicar aqui, já vai zerar. Aqui vai aparecer as semanas, aqui vai aparecer os dias e a gente vai numerar aqui tudo isso. Tudo bem até aí, galera? Mas eu tenho certeza que alguns de vocês devem estar assistindo esse vídeo pensando, poxa, onde que esse cara vai chegar com isso? Para a gente entender melhor, eu quero mostrar para vocês um formulário de um projeto real que eu estou trabalhando justamente com um carinha como esse, para você poder entender como é que ele vai ficar. Então eu vou abrir aqui justamente esse arquivo sistema, tá? Hoje a gente tem algumas estruturas. Esse é um sistema da minha empresa, inclusive, que eu estou atualizando, tá? E eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês vão perceber que tem bastante coisa, não se preocupem, mas é só para a gente poder exemplificar essa questão. Se vocês olharem, né, ele tem alguns detalhes, então tem lá o logo da empresa, né, aqui a estrutura, e aqui em agenda você vai ter um calendário muito parecido com esse que a gente está fazendo. Então, essa estrutura que a gente está fazendo agora vai chegar num calendário parecido com esse, que fica bem legal, pode ver. Então, o que a gente tem aqui, olha, aquele label grandão que a gente colocou lá em cima é esse janeiro 23, né? Os botõezinhos, né, de anterior e de próximo, né? Aqui, o botão de hoje, né? Os labels lá em cima, né? Então, de segunda, semana, né? Então, da semana e o dos dias. Aqui é o número das semanas, o dia de hoje, né? Então eu estou gravando esse vídeo aqui no dia 6. Eu sei que ele vai sair ao ar no dia 12 só, tá? Eu sempre gravo com antecedência os vídeos para vocês, mas eu estou gravando aqui no dia 6. E o que vai acontecer? Ele fica azul com um texto em branco, mostrando que é aquele dia, que é o dia de hoje, tá? E
Os sábados e domingos, né, eles ficam aqui em vermelho e tal, o azulzinho fica bem legal. Quando eu clico aqui no anterior, perceba que ele muda a posição aqui dos botões também, né, que fica bem interessante. Então eu posso vir voltando, ele vai mudar lá para outubro, setembro, agosto, e vai mudando todos os dias, todas as informações certinho. Cliquei aqui no hoje, ele vai voltar para a data de hoje, e eu também posso vir avançando e ele vai fazer tudo bonitinho, tudo certinho. Outro detalhe bem interessante desse tipo de calendário é o seguinte: cada um desses botões você pode colocar a sua própria codificação. Tá? Então, quando você clicar no botão, você vai mandar ele fazer alguma coisa para aquela data, para aquele número, que fica bem interessante, bem útil para vocês. Tudo bem, galera? Então, eu espero realmente que vocês tenham gostado desse nosso primeiro vídeo com relação aí a essa estrutura, né, de formulário, para a gente poder fazer o calendário. Né? Esse foi um vídeo para a gente montar essa estrutura inicial e para você entender aonde é que a gente vai chegar com isso tudo. Beleza? Então, muito obrigado. Até nosso próximo vídeo, até a nossa segunda aula, onde a gente vai começar a fazer essa estrutura estética desse calendário. Até lá!